Então, muito bom dia a todos, muito bom dia novamente aos que já se encontravam aí e aos que chegaram agora nos últimos instantes. Alegria, gratidão em ter todos vocês comigo e mais essa manhã de hoje. E não consigo expressar, devido à minha pequenez ainda, o quanto é bom ter vocês, ter os vossos corações. O quanto penetra as células do meu espírito essas vibrações, esse amor, esse desejo que todos nós temos em comum de nos tornarmos espíritos melhores, de aprendermos a amar no verdadeiro tempo do amor, no verdadeiro termo do amor, que é a força que sustenta esse universo infinito. A minha gratidão, porque todos vocês poderiam estar fazendo tantas outras coisas nessa linda manhã de céu azul anil, dessa brisa aconchegante, refrescante. Mas o amor de vocês, o propósito que nos une, escolhem, preferem que estejamos juntos nós que estamos conectados pelos recursos da ciência e da tecnologia. Mas que a quantidade, vocês não têm ideia, da quantidade de irmãos que em cada lar se aconchegam para esse momento. Não tenho precisão, não tem como, não sei como verificar, mas com certeza o sentimento que tenho, que os benfeitores me informam, é que dá mais de 10 para cada um conectados conosco pela ciência e pela tecnologia. Oh, meus amados, que alegria, Por poder, a cada dia mais, sermos conscientes que nós somos essas criaturas de Deus e a cada dia mais expandirmos a criatura divina que somos em amor, em bondade, em humildade, em simplicidade, em carinho, em afeto, por onde passarmos. E dizer a vocês que, e agradecer, mais uma vez, todos, que no final de semana passada eu não pude estar aqui, e no final de semana do dia 13, ao qual nós tivemos, no nosso novo espaço físico, o contato com nossos corpos físicos, esse recurso divino e vibrante, A minha gratidão a todos, a minha gratidão imensurável a todos que lá compareceram e impregnaram, encharcaram o meu coração de amor. Vocês não têm ideia de quanto eu fui alimentado, ainda na pequenez, ainda que sou em sentimentos, quanto incentivo, quanto carinho, quanto afeto que eu recebi. Eu realmente não tenho recursos para retribuir. Roguei a Jesus, a equipe do nosso professor Eurípides, que retribuísse com bondade, amor, auxílio, assistência a todos que lá compareceram. E também dizer que lá não compareceram apenas os que foram lá encarnados. Centenas compareceram juntamente com todos que lá levaram o seu amor e o seu carinho a todos nós do abraço fraterno e a equipe de mensageiros de luz do professor Eurípides. E ele
com imensa gratidão e alegria, acolheu a todos nós. Já distribuiu tarefas e afazeres a todos os corações que se colocam a postos e que estão prontos. Oh, meus amados, quantas oportunidades. Que a cada dia mais, conscientes que somos esses Espíritos de Deus, essas criaturas divinas, em um estado evolutivo na nossa escola, lindíssimo, nosso planeta azul, né? Nosso planeta Terra, que nós que estamos com essa misericórdia de estarmos encarnados, que a cada dia mais possamos perceber o grandioso momento dos nossos espíritos, das criaturas divinas que somos, não somente as personalidades, os cargos, nomes que temos hoje, mas sim como Espíritos de Deus. Que a cada dia mais possamos ter olhos de ver e coração de sentir o grandioso momento que todos nós nos encontramos. Então, que possamos formar esse cone, que cada coração emita as vibrações de amor, o comprimento de onda de luz, de alegria e de gratidão, levando essas vibrações de amor e agradecimento aos corações dos espíritos que nos assistem, da equipe do nosso professor Eurípides, que agasalham a todos os nossos projetos reencarnatórios, e ao Divino Mestre, a Jesus. Mas ainda, quando olhando para nós mesmos, o quanto ainda temos que lutar com sentimentos, com inclinações, com desejos, que insistem ainda todo dia a estar em nós. E nós já sabemos, a cada dia mais, de que devemos lutar ainda por esses impulsos, pela impulsividade, às vezes, da prepotência, do orgulho, da vaidade, da ambição. Por isso é que nós estamos juntos. O propósito dessas manhãs de nós nos encontrarmos, é nós juntos reunirmos força para a reflexão, para a percepção de nós mesmos, e a cada dia sermos mais conscientes onde temos que sentimento temos que trabalhar para a renovação e modificação. Por isso aqui estamos juntos e lhe rogamos, Jesus, que através dos seus mensageiros de luz que nos assistem e nos ajudam, nos reunimos mais uma vez, Senhor, em seu nome, com a sua permissão. E lhe rogamos, Jesus, que através de seus mensageiros de luz e do amor, o Senhor nos conceda, em todos os lares onde nós estamos nos conectados, a proteção, o amparo, a assistência, a segurança, Senhor, para que possamos trabalhar na nossa intimidade e a cada dia vencermos a nós mesmos. Ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos ser mais pacientes, mais amorosos, mais compreensivos, mais doces, mais afáveis, mais mansos. Ajuda-nos, Jesus, para que sejamos instrumentos do seu amor. Porque já compreendemos, Jesus, que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. Então, ajuda-nos, para onde nós passarmos, com quem nós nos encontrarmos por um segundo apenas, que sejamos, Senhor, instrumentos do seu amor, a levar a concórdia, a esperança, a alegria e a paz. Que assim seja, Senhor Jesus.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, eu até, esqueci de comentar que talvez aí a imagem hoje não esteja tão melhor e nem o som, porque normalmente eu faço com recurso técnico da evangelização, com os notebooks bem mais modernos e novos das minhas filhas, né? Mas como hoje elas não estão aqui, eu tive que lançar mão desse notebook velhinho aqui, essa câmera pendurada aqui, né? Para que nós pudéssemos nos conectar por essa tecnologia, né? Então, vocês desculpem aí se não está muito bom. E, sempre o nosso coração, transbordando de alegria e conscientes que somos, que nós estamos no mundo de prova e de expiações, iniciando o novo milênio, a era do Espírito, a regeneração. E como recomendação da equipe do nosso professor Euripides, que desde quando aqui encarnado conosco, recomendação de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, que a gente iniciasse os nossos estudos, os nossos trabalhos, com uma pequena leitura do Evangelho, Então, assim nós vamos fazer. E depois nós vamos dar sequência no nosso pequenino, mas gigantesco, imenso livrinho Pensamento e Vida. Bom, o Evangelho aqui, abrindo aqui, vamos ver o que vai sair. Saiu o capítulo 4. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Já estudamos esse capítulo, mas como todos do Evangelho, é grandioso demais, Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E nós aqui encarnados, nascemos de novo. Isso é o suficiente. Isso é suficiente para impregnar as células do nosso corpo físico e espiritual com essa imensa alegria. Que nós comentamos, lembrando sempre, que no encontro em Sacramento, sede do Colégio de Evangelização de Espíritos de Eurípides Barçanufo, primeiro do planeta Terra, que trouxe, que, digamos assim, dissecou, que esclareceu tudo que estava já estruturado, a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, mas esclareceu, trouxe lucidez às nossas consciências, de planejamento reencarnatório, de fato do espírito, de anterioridade do espírito, de vetores reencarnacionistas, de injunções reencarnatórias. E, ó nós aqui, que nascemos de novo. Que alegria, E o item é o item 18. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Se realmente nós passássemos a existir no instante em que o corpo nosso foi, digamos, raciocinando assim, foi formado célula a célula até fazer todo esse complexo, se nós passássemos a existir naquele momento, a hora que nós deixássemos o corpo, nós não existiríamos mais, então os laços de afeto e de amor não permaneceriam. Vocês já pensaram que negócio difícil e ruim seria esse? Espíritos amados e queridos dos nossos corações que simplesmente desaparecessem, assim como nós desapareceríamos. Então, a reencarnação fortalece os laços de família.
Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, ele diz, né, no mundo espiritual, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Olha que coisa encantadora. Olha que segurança, que paz na nossa intimidade. Porque sabemos, todos nós sabemos que mais hoje ou mais amanhã deixaremos o nosso corpo físico. E iremos fazer parte de uma família, de uma povoação, de um local. Que jeito? Como? Olha que grandioso. Os espíritos formam grupos ou famílias. Ou seja, né? Quem estudou aí ou está estudando, e todos nós deveríamos fazer, inclusive, várias vezes, né? A série André Luiz, né? Do livro, né? Dos livros que falam sobre a nossa vida, assim, quando nós deixamos o corpo, né? Então, fala que nós formamos com grupos ou famílias entrelaçados pela afeição. Ou seja, né? Os espíritos amados, nossos, estaremos em contato com eles, porque nós formamos essa família. Mas é um pouco mais complexo, porque ele diz pela simpatia. Ou seja, nós vamos estar ligados, hora que deixamos. Assim como estamos ligados aqui quando reencarnamos pelo nosso projeto encarnatório, né? Pelas forças necessárias à nossa caminhada evolutiva. Quando deixamos o corpo, vamos fazer parte de uma sociedade. E está ligado pela simpatia. Então, eu vou estar ligado ao local, a espíritos que têm simpatia comigo. E ele continua. E pela semelhança das inclinações. Pelaquilo que eu carrego de desejo, de propósito na minha vida. Perdoem, amados. Né? É um processo educativo. E peço licença aqui, né? A André Luiz, a Chico Xavier, que ele veio trazer a sua experiência. Para vocês terem uma ideia, André Luiz, do livro Nosso Lar, né? Era pela sociedade brasileira, na oportunidade, no Rio de Janeiro, agora a gente, que na época que escreveu o livro, lá em 1940 e poucos, não podia se revelar, porque toda a família dele já estava encarnada, tudo ainda seria um pouco mais difícil eles compreenderem. Mas como o tempo já passou, e ele permite, então, dizer que na sociedade, na época do Rio de Janeiro, na alta sociedade do Rio de Janeiro, ele era médico famoso, respeitado e de muitos recursos materiais. Mas, na intimidade do seu coração, a sua vida, os seus propósitos de vida, levou ele, assim que ele deixou o corpo, para que tipo de ambiente? E nós? Se nós deixarmos os nossos corpos hoje? Mas vocês viram que a misericórdia e o amor, quem que velou por ele o tempo todo, durante todo o tempo que ele ficou na região, que era os gostos dele. Porque aqui ele era exigente, cobrador, vivia para satisfazer as sensações, inclusive que levou ele a antecipar, que lá o pessoal chamava ele de suicida, assim que ele deixou o corpo físico, para satisfazer as sensações do corpo físico, que eram o quê? A comida, a bebida, inclusive levou ele, tadinho, né, a problemas no fígado, e as relações sexuais que levou ele à sífilis. E foi a esse ambiente, então, que nós, cada dia, tomamos mais consciência. Então, está dizendo, né? Os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. O espírito amoroso e bondoso da mãe do André Luiz deixou de assisti-lo em algum instante? Nunca.
mas ele a percebia? Não. Por quê? Porque não tinha criado na sua intimidade a compreensão de criatura divina, de qual tarefa veio aqui realizar, o que é os propósitos da nossa vida. Inclusive, ele narra, né, que ele se sentiu como uma flor de estufa, como um náufrago que não sabia nadar, como um aleijado que não sabia andar. Então ele diz, né, ditosos por se encontrarem junto, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem ao mundo espiritual, novamente se reúnem com os amigos que voltam de uma viagem. Já pensaram, né? Os espíritos queridos nossos, né? Porque nós encontramos, eu tenho, por misericórdia divina, sempre contato com o espírito que maravilhoso e divino que foi a minha mãe, né, aqui, que me criou com extremado amor, né? Por misericórdia divina e amor, sempre eu tenho notícias e encontro com ela. Então, nem precisei ficar desencarnar para tal, né? Mas eu digo assim, e a hora, então, que nós pudéssemos, que a gente faz isso é segundos, e a hora em que nós pudéssemos, então, passar a ter um novo convívio. Que alegria, né? Então, é momentaneamente. Então, assim como os que estão desencarnados, que nos amam, aguardam pacientemente o momento em que, de talvez terem contato conosco, na medida da possibilidade, na medida dos recursos, na medida da misericórdia, mas que aguardam novamente nós desencarnarmos para estarmos juntos, e lá, estando juntos, fazer um novo projeto, um novo plano, para juntos novamente e dilatando e crescendo esse amor. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui a reunir-se numa mesma família, ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem junto pelo seu mútuo adiantamento. Olha que alegria! Que projeto reencarnatório foi o nosso? Quem são essas criaturas divinas que são os nossos familiares? Quem são essas criaturas divinas que fazem parte da nossa sociedade? Quem são essas criaturas divinas que fazem parte do nosso país? E, enfim, quem são as criaturas divinas que estão em nosso planeta? Se uns encarnam e outros não, nem por isso não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. É a maneira de dizer, né? Porque o nosso corpo físico é uma limitação imensa das potencialidades do nosso espírito. Ele está limitado aos recursos ligados a esse nível de densidade material. Então, é meio que uma prisãozinha aqui, né? Uma prisão para que nós possamos focar naquilo que aqui viemos fazer. Então, os que estão desencarnados, além dos espíritos superiores que organizam e nos ajudam a fazer os nossos projetos encarnatórios, os espíritos queridos, que não têm ainda tamanha envergadura moral e tamanha sabedoria, mas que têm amor suficiente conosco e nos ajudam, né? Então, os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam para fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhe torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-lo o egoísmo, nem as sombras da paixão. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. É mais longo o capítulo, mas nós temos que estudar o nosso livrinho ali, né? Então, não é bom demais saber, ter consciência de todas essas coisas? Não amplia
o nosso pensamento, o nosso entendimento, a nossa percepção de todos nós, irmãos. O nosso olhar para com todos, para com todas as ações de todos, sem exceção, nos leva a vibrar amor e entendimento, porque sabemos que muitas vezes estamos apenas nos dando de lugar. E que todos aqui, sem exceção, estamos no propósito desse aperfeiçoamento. Mas que cada um só pode fazer ainda aquilo que se encontra ligado de acordo com os seus milhões e milhões de anos de experiências reencarnatórias. E, com certeza, não foi à toa que abriu naquele capítulo. Porque no nosso livrinho, eu falo, tão pequenininho, mas tão gigantesco, né? No conteúdo. E hoje, olha só que coisa encantadora, hoje é o item 11, berço. Acabou de falar, o que é encarnação? É berço. E Emmanuel aqui, né, com a sua sabedoria, né, com o seu amor, até os títulos do capítulo é algo que toca profundamente. Porque quando fala em berço, normalmente, a grande maioria, ou deveria ser, mas a grande maioria é, expectativa de alegria e de felicidade. Como ser organizado o plano físico, digamos, a parte física, o berço, o quarto, todas as coisas, aguardando alguém que vai vir compartilhar conosco. Ah, amados, mas se nós tivéssemos ideia do que está por trás desse processo todo, que é o capítulo de hoje. Berço. Aí ele faz uma ressalva aqui, né? Excetuando-se os planos organizados para as obras especiais em que espíritos missionários senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superior entre os homens, impelindo-os a maior ascensão, todo berço de agora, toda encarnação agora, né, retrata o ontem que passou. Não teve descontinuidade. Então, ele está dizendo aqui, fora espíritos com essa envergadura, que não precisam nem mais reencarnar, já se encontram livre de todo o processo que a matéria, no nosso aprendizado, na nossa educação, nos traz dificuldade. Esses espíritos, sim, aceitam reencarnar, né, com o propósito divino do quê? Né, ele falou, senhoria as reservas fisiológicas vem ter um novo corpo para a criação de reflexos da vida superior entre os homens, para trazer exemplos em todos os níveis, seja na ciência, seja na filosofia, seja na religião. Né? Nem precisariam reencarnar, porque já se tornaram espíritos de amor e sabedoria, de envergadura moral, que não precisa mais desse estágio. Mas fora esse, todos nós retrata o que ontem passou. E isso nos traz a percepção e a grandiosidade de por que motivo a crosta planetária encontra com ambientes tão diversificados, com costumes tão diversificados, com ainda formas de filosofia, de leis que regem tão diversificados. Porque, como sabemos, nós somos, segundo o professor Eurípides, né, Bassanufo, nós somos 30 bilhões de espíritos que habitamos a nossa escola planetária. Tivemos notícia esses dias, com grande alegria, que nós já encontramos com 8 bilhão com um corpinho de carne. Vai ser bom, hein? E 22 bilhões aí aguardando, na realidade não, né? Porque dos 30 bilhões tem 4 bilhões de espíritos, um pouco encarnados, e os outros desencarnados, que já são esses aqui, que vêm como missão os que estão encarnados, e os que estão desencarnados, que protegem, que ajudam, que implementam os planos de Jesus na nossa caminhada de amor, na nossa sublimação dos nossos espíritos.
Então, todos nós estamos em continuidade. Então, por que será que eu vim naquele berço? Por que será que eu reencarnei naquele país, naquele ambiente, naquela cultura? Porque mesmo dentro daquele país, porque eu encarnei naquela sociedade, naquele ambiente, naquele bairro, com aqueles recursos? É culpa do sistema de gestão política, filosófica ou científica? Não. É uma necessidade do meu espírito imortal. É uma continuidade. Então, o caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos nasquelas que a precederam. A vida não interrompeu. Deixei o corpo, estudei, participei de processos, tomei mais consciência, fiquei mais lúcido, entendi e compreendi ainda as minhas necessidades e querendo tanto, porque a hora que estamos sem o corpo físico, com essa vibração, a nossa percepção de nós mesmos, a dilatação do ser que nós somos, a nossa percepção de nós amplia. Por isso é que muito deixa o corpo e fica que nem o André Luiz, desesperado, porque não preparou, né? E como é que vai ser a continuidade? Então, lógico, nós preparamos no mundo espiritual novamente para reencarnar. Elaboramos um plano com todos os detalhes e nuances. Então, aí ele fala um pouquinho aqui, né? Esfalfa-se a investigação científica na Terra, estudando o continuismo biológico. Então, a grandiosidade dos espíritos que se dedicam a estudar as células do corpo físico, a estudar todos os mecanismos de ações, as influenciações que uma célula aplica na outra e que recebe. Eu não sou da biologia, com certeza, aí professores, mestres e doutores da biologia que, por misericórdia e amor, participam conosco, né? Poderão entender isso com muito mais e poderão até esclarecer para nós melhor. Núcleos de cromossomas e veículo citoplasmático, fatores de ambiente e genealogias familiares são chamados pelos geneticistas a equação dos problemas da origem e é natural de que suas indagações surjam resultados notáveis, quais sejam aqueles que tangem aos caracteres morfológicos e as surpresas da adaptação. Amados, centenas, milhares de espíritos dedicam a sua vida, debruçam nas suas lâminas, nos seus microscópicos, estudando e tentando compreender esse processo dinâmico de imantação de células, a produção dos enzimas, eu não sei dizer o nome, que cada célula produz. E aí ele continua. O escapelo da observação humana, porém, não consegue, por agora, ultrapassar o recinto externo da constituição orgânica, detendo-se no exame da conformação e da estrutura, da pigmentação e do grupo sanguíneo, alusivos à filiação corpórea. Então, as hereditariedades dos corpos fisiológicos. O que quando meu espírito divino, acoplado ao óvulo, ao espermatozoide, que por uma ação de atração, de acordo com os propósitos divinos da energia magnetizada no corpo perispiritual do espírito encarnante, a hora que essas duas células se encontram, né, toda a magnitude da divisão celular já vai ser de acordo com o campo vibratório magnético do espírito encarnante. Mas ele está dizendo que aqui ainda, né, na ciência nossa ainda, né, ainda se estuda o quê? A hereditariedade, a filiação corpórea, já que os meandros da hereditariedade psíquica são, por enquanto, quase que integralmente inacessíveis à sondagem da inteligência terrestre. Esse livrinho foi escrito lá em 1945, né? E já caminhou muito. Deixa eu ver aqui, não estou achando a data aqui. Não, 1958, né? De 1958 para 2022, já caminhou muito. Mas ainda
em todos os laboratórios, em todos os microscópicos, em todas as lâminas de todos os laboratórios, de todas as escolas do planeta Terra, ainda se sonda o que é a matéria. Raramente, mas já está abrindo horizonte, novos espíritos reencarnados já estão abrindo horizontes para a percepção da energização, da magnetização das células que vai compor ou que compõem o corpo físico. É que as células germinais, por sementes vivas, reproduzem, e aí que está os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um novo corpo. Então, desde o instante da primeira divisão celular, lá mitose, meiose, não me lembro mais, né? Não sei nada, e muito menos de biologia, quem está fazendo a formação, que nós estamos utilizando todos os recursos do corpo fisiológico da nave encantadora, sublime, ao qual nós aqui reencarnamos, que é o útero, tirando todas as proteínas, os lipídios, os açúcares, todos os componentes do sangue, do Espírito Divino que trouxe esse grandioso recurso de, digamos assim, ser semelhante ao Criador, a dar uma nova oportunidade de formação de célula, né? Já é os meus sentimentos programados para essa encarnação é que vai começar a formar lá o tubo neural, a notocórdia e todos os componentes da formação celular. Na câmara uterina, o reflexo dominante da nossa individualidade impressiona a chapa fetal, ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. Oh, amados, o que é isso que estão sendo ensinado para nós? Que oportunidade é essa? Porque vai encher meu coração de alegria, porque eu tenho o corpo exatamente o que eu preciso. E foi exatamente pelos meus sentimentos, pelos propósitos da minha reencarnação, pela magnetização das células, lá eu, espírito, hora de reencarnar os espíritos superiores, na nossa escola, onde nós temos departamentos da reencarnação, onde a cada célula que será formada aqui é estudada com maior cuidado, porque é magnetizado os componentes vibratórios que estimularão aqui a formação do meu corpo físico. Então, inclusive, o tempo médio a qual eu terei aqui para realizar as minhas tarefas. Alguém vem com alguns dias, alguns meses, alguns anos. Alguém chega como aquele espírito que foi a minha mãe, né? Esse espírito divino, que passou de 100 anos com um corpo físico, né? Que proposta foi essa lá? Amados, que proposta foram as nossas? Vocês todos que estão comigo nessa manhã, que proposta é essa? Para que tem servido esse corpo? Como é que eu sustento, além de comer, né, todos os ingredientes necessários, sem lactose, sem açúcar, sei lá, alguma coisa assim, mas como é um alimento de sentimentos de amor, conectado à sabedoria superior, que é o amar a Deus sobre todas as coisas? Nisso, né, bom, vou até ler o parágrafo de novo. Na câmara uterina, o reflexo dominante da nossa individualidade impressiona a chapa fetal ou conjunto de princípios germinativos que nos forjam o alicerce do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. Nisso não vai qualquer exaltação ao determinismo absoluto, porque nós já atingimos o nível de humanidade e nós temos o livre-arbítrio. Se eu quiser, eu posso mutilar esse corpo, trocar tudo que eu achei que não estava legal? Posso. Mas será que esse é o propósito?
Se eu achar que meu corpo veio totalmente fora daquilo que teria que ser, será que a sabedoria divina, então, falhou comigo? Então, está dizendo, não tem determinismo absoluto, porque eu tenho livre-arbítrio. E Deus é tão infinitamente bom e amoroso que ele, sendo o Criador do universo, ele respeita o meu livre-arbítrio. Com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nossos destinos. Dentro do determinismo relativo, em que marchamos para as mais altas formas de emoção e pensamento, na conquista da liberdade suprema. Amados, liberdade não é fazer tudo o que eu tenho que vontade, tudo o que eu quero. Isso é prisão. Prisão a desejos inferiores. Prisão a sentimentos inferiores. Liberdade é educar minhas vontades e os meus desejos para que eu fique em paz. Pelo transe da morte física, regressamos à vida maior com a soma das realizações que nem sempre são aquelas que deveramos efetuar. Exemplo, André Luiz. Deixou o corpo e falou, puxa vida, não fiz nada do que eu tinha programado. Que tristeza, que sofrimento, que angústia. Mas como espírito determinado, e coisa falou, mas eu vou aprender. E foi atrás dos recursos. Porque André Luiz, o médico Carlos Chagas, lá no Rio de Janeiro, tinha um projeto, porque ele participou da doutrina espírita junto com Kardec na França, para você ver como o corpo físico, como ele incentiva as provas nossas para o nosso aprimoramento. Ele fez muito, Carlos Chagas fez muito, mas ele poderia ter feito muito mais, porque ele estava programado de ser o vetor que iria desenvolver o maior sistema de saúde sanitária para as Américas. E quando ele voltou para a vida espiritual, deixou o corpo. Todo mundo que leu André Chatzerelli, que deu nosso lar, sabe. Em muitas circunstâncias, as imagens trazidas da permanência na carne são fantasmas terríveis, nascidos de nossas próprias culpas, exigindo reajuste e pagamento. A modelarem para os nossos sentidos o inferno torturante em que nos revolvem as queixas e as aflições. Eis, porém, que a justiça fiel, por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício. Reencarnar. E nós estamos reencarnados. Oh, Jesus, ajuda-nos. Retomamos assim, através do berço, o bercinho, com todos os enfeites tão esperado. Retomamos assim, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores, para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo faz devidamente contabilizado nas leis divinas. É desta maneira que comumente renascemos na Terra, segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades, assemelhando para esse fim a essência genética daqueles que nos afinam com o modo de proceder e ser pelas nossas afinidades de gostos. Amados, olha a responsabilidade. Se saímos aí usando as energias genéticas de qualquer forma, apenas para satisfazer sensações, provavelmente espíritos reencarnam através de nós, pela similaridade de gostos e de sensações. Os problemas da hereditariedade, em razão disso, descendem, de forma geral, dos reflexos mentais que nos sejam próprios. Em verdade, por vezes abnegados corações, cultivando a leira do amor pelo sacrifício, trazem a si corações deditosos, guardando transitoriamente nos braços monstruosas aberrações que destoam do elevado nível em que já se instalaram,
Contudo, devemos, semelhante às sessões, ao espírito de renúncia, com que jaz emergir das regiões infernais velhos laços afetivos distanciados no tempo, usando o divino atributo da caridade. Imaginem, amados, nós já com relativo amor e sabedoria, a misericórdia, por exemplo, de nós estarmos participando da colônia da esperança do nosso professor Eurípides, cujo lá tem um hospital, que normalmente nós passamos por ele até nós podermos fazer alguma tarefa, nós que estamos ligados a ele, né? Ele chegar para nós e falar, nós temos que fazer um projeto encarnatório para um irmão, mas ele encontra em total desequilíbrio que a hora que ele reencarnar, o corpo fisiológico dele, as formas dele serão totalmente fora do nível que daquela sociedade ou daquele ambiente. Nós aceitaríamos? Por amor? A envergar um corpo fisiológico, uma nave chamada útero, então vim aqui com a fisiologia feminina. Encontrar alguém que vai compartilhar conosco nesse trabalho, por amor, e dar a oportunidade para esse irmão reencarnar. Será que já não fizeram isso comigo? Hoje eu já trago um corpo relativamente comum. Todos nós que estamos aqui trazemos. Mas vocês já pensaram por amor em algum momento? Que alguém por amor aceitou, né? Aqueles que foram monstros que geraram provas e sofrimento para milhões de pessoas. Perdoe-me ele, né? Só comentando assim. Será que algum de nós aqui, por exemplo, aceitaríamos o nosso irmão que aqui teve o nome registrado como Hitler? Por amor? Então, vamos olhar com amor os que estão conosco. Porque se nós nos encontramos nessa condição, por amor, alguém fez isso para nós. Desculpem. De conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades. Oh, amados, por que alguém nasce no Brasil e nasce lá na favela do Rio de Janeiro? Na seca do Piauí? Por que alguém nasce em Serra Leoa, na Etiópia? E alguém nasce em Londres, na Califórnia? De conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades, cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com um trabalho digno de restauração. Melhoria ou engrandecimento, na certeza que a ele fomos trazidos ou atraídos, segundo os problemas da regeneração ou da mordomia de que carecemos, na recomposição de nosso destino perante o futuro. Nesse momento, assim, os nossos corações transbordam de alegria e de agradecimento daqueles que são o que foram os nossos pais. Que se viemos àquele berço com aquelas pessoas, com aqueles irmãos, está estruturado nas nossas necessidades. Para a recomposição do nosso destino de sermos espíritos puros. Então, o que é que eu posso dizer, né? Só alegria e gratidão por onde estamos, por quem temos como família, por quem temos como administrador, por tudo. E honremos. Não interessa qual é o trabalho. Não interessa se eu sou engenheiro, médico, dentista, advogado, funileiro, pintor, dona de casa, marceneiro, carpinteiro, eletricista. Não é isso. Não é isso, amados. É como eu faço. É a alegria e a gratidão que eu tenho todo dia vibrando na minha intimidade, apesar de todos os problemas, de todas as provas.
eu estar conectado com esse propósito divino da minha restauração. E aqueles que geram influência em mim, desde o familiar mais próximo, filho, pai, mãe, irmão, sogra. Sogra, genro, nora. Sim, sim. É o meu trabalho de restauração. Meu trabalho de amar do jeito que são. Sem fazer nenhuma exigência. Sem cobrar. Porque aí em mim será permanente a imensa alegria de viver uma serenidade, uma paz. Porque todas as ações que eu tomo não me prendem mais. Nem a pessoas, nem a situações e nem a circunstâncias. Porque a cada decisão que eu tomo me deixa mais livre. Porque já compreendi que o berço, como marco da continuidade da minha vida, que nunca interrompeu, com o trabalho, vocês já imaginaram, amados? Olha para nós, cada um, o seu coraçãozinho aí. Todas as nuances que foi para eu reencarnar. Todo o trabalho de amor, de misericórdia, me conceder todas as potencialidades, todos os recursos para eu vencer eu mesmo. Oh, Jesus, benfeitores amigos, demais irmãos que honrosamente por amor participam conosco em mais essa manhã de hoje. Quanta gratidão, Jesus, quanta gratidão, Espíritos bons, quanta gratidão a todos que estão comigo, em especial a minha gratidão a todos vocês que deixaram tantas coisas a fazer para estar conectados conosco. Oh, Jesus, sendo consciente ainda das nossas dificuldades, nós lhe rogamos, Senhor, se conosco, ajuda-nos, para que a cada dia possamos fazer as escolhas que nos libertam, trabalhar incansavelmente para servir, amar e ajudar, sem nenhuma exigência, sem nenhum questionamento, sem nenhuma imposição. Porque esse é o caminho da nossa renovação. Ajuda-nos, Jesus. E nós lhe rogamos que, através dos seus mensageiros de luz presentes conosco, Senhor, eles concedam a todos nós, encarnados e desencarnados, passes energéticos de amor. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, impregnem as células do nosso corpo físico e espiritual, com vibrações de alegria, de boa vontade, de bom ânimo, de estarmos sempre, Senhor, prontos para o que precisar, para quem quer que seja. Porque só assim iremos nos transformar. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, envolvam, agasalhem todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança. Que a cada dia, Senhor, possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor. E para nós que estamos encarnados, Jesus, lhe rogamos que os seus mensageiros de luz e do amor possam magnetizar, fluidificar na água dos nossos copos, das nossas garrafas, com os remédios que ainda tanto necessitamos, para o equilíbrio e a harmonia das vibrações das nossas células, do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Está encerrado nesse instante o nosso encontro da manhã de hoje. E que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E